Sim, Abba. Sim. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, amado Espírito Santo. Senhor. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. É imensurável. Senhor. Nós não conseguimos atingir. Nós não conseguimos alcançar. De tão maravilhoso que é, maravilhosa que é a tua presença, Senhor. Ah, Espírito Santo, toca, visita cada lar, toca cada vida de cada pessoa que está na sua casa, cultuando ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo. Nós sabemos que Tu é Deus de longe, é Deus de perto. Tu é Deus aqui, é Deus em cada casa, em todos os lugares. Tu é Deus. E a Tua presença é o que nós temos de mais valioso, Senhor. Então enche esse lugar onde está havendo adoração sincera ao Senhor hoje. Sim, lá naquela casa onde, Senhor, talvez esteja passando por problemas, talvez, Senhor, essa família esteja, Senhor, passando por uma situação aflitiva, mas hoje eles estão buscando o Senhor, hoje eles se reuniram em torno do Senhor e estão buscando o Senhor essa noite. É uma adoração que eles estão entregando agora. Então, Espírito Santo, visita cada um, toca a vida de cada um agora, em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Aleluia. Derramado, tua presença vale mais. Presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, Senhor. Tu és o meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Glória a Deus, amados. Nós aqui, vocês aí, adorando, louvando o Senhor, entregando o nosso melhor, entregando o nosso coração, entregando o nosso louvor ao nosso Senhor, ao nosso amado Abba. Aleluia. Quero convidar você que está aí na sua casa e que queira aproveitar esse tempo para adorar um pouco mais o Senhor, de uma forma também prática, que é dizimando, ofertando na casa do Senhor, que você participa. O irmão Rogério vai colocar agora na tela aí um QR Code que possibilita você de fazer isso, de você ofertar, de você entregar o teu dízimo. São tempos diferentes em que temos que nos acostumar, temos que nos adaptar. Amém? Então faça isso, aproveite a oportunidade que você tem de dizimar, de ofertar na casa do teu Pai. E eu quero orar por você. Quero orar para que o Senhor haja nessa área da tua vida. Amém? Senhor Deus, eu coloco, Senhor, cada lar, Senhor, cada pai de família, cada mãe de família, Senhor, cada chefe de família, Senhor, que Pai está,
Senhor, vendo, assistindo, Senhor, esse culto, essa ministração, Pai, e que, Senhor, está passando, Deus, por suas dificuldades, Pai, Senhor, na área financeira, Deus, porque estamos passando por um momento difícil, Senhor, em todo o mundo, Deus, e, Senhor, cada um precisa, Deus, que, Senhor, Tu alcance agora, Senhor, na vida, Senhor, financeira, Deus, com provisões, Pai, que Tu venha, Senhor, destravar, Senhor, essa área na vida financeira, Pai, da vida, Senhor, dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, sim, Deus, a Tua bênção, Deus, Senhor, a Tua provisão, Pai, na vida de cada um dos irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu quero convidar você para acompanhar comigo um texto que eu quero estar lendo aqui, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Hoje cantamos alguns louvores diferentes, né? Que a gente não conhece aqui, a maioria desses. Nilton é de Portugal, está aqui passeando, visitando a gente aqui, e a gente está aproveitando ele um pouco. Mas muito, muito bom esses louvores novos, né? Muito legal. Aqui a gente não toca alguns deles. Mas glória a Deus. É para o Senhor. Isso é o que importa, que Ele ama os nossos louvores. Até o meu louvor, até eu cantando, acho que Ele gosta, viu? Amém? Então, Atos capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 21. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz nesta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam. Só um pouquinho que eu vou colocar, Agora sim. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim, porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição de mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E liberou o apóstolo Paulo. Amém? Senhor Deus, Senhor, quero pedir a Ti, Espírito Santo, que Tu venha tocar as nossas vidas, que Tu venha liberar, Senhor, unção, Pai, aqui, unção, Senhor, lá, Senhor, nas casas dos irmãos, Pai, que, Senhor, o entendimento da Tua palavra trazido pela unção do Teu Espírito Santo venha acontecer, Deus, que as pessoas, Senhor, venham, Senhor, ter um entendimento, que aqui tenhamos um entendimento, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus.
Aleluia! Então essa palavra que lemos, que está no livro de Atos, capítulo 24, ela conta um pouco da história de Paulo. Conta a história do final. Paulo já está chegando no final da sua carreira. Uma carreira muito vitoriosa, uma carreira tremendamente vitoriosa mesmo. Ele sempre foi um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários. Quase que a metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Então o apóstolo Paulo dispensa qualquer comentário. A carreira dele, essa carreira, ela teve um início muito interessante. Quando estava Paulo a caminho de Damasco, antes de se tornar o apóstolo Paulo, ele estava a caminho de Damasco, caminhando com os seus amigos, carregando cartas, caminhando com os seus comparsas, na verdade, carregando cartas que o possibilitavam prender cristãos. A ideia dele era ir até Damasco para prender, para surrar, para acabar com a seita que eles chamavam a seita do caminho. Só que no meio desse caminho, indo para Damasco, ele tem um encontro, e um encontro que é tremendo. Eles estão caminhando, e vem uma grande luz envolve eles, e eles caem no chão todos, e aí Paulo fica cego, e Paulo, enquanto Saulo ainda, recebe uma palavra do Senhor. Jesus fala com ele, e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde, eles têm uma conversa ali, e o Senhor Jesus transforma a vida de Saulo. A partir daquele momento ele se tornou o apóstolo Paulo. Aquele encontro com Jesus transformou totalmente e para sempre a vida de Paulo. Foi algo tremendo, algo que marcou muito a vida dele, algo que cravou no coração dele e no coração da história. E o momento em que nós estávamos lendo, que está em Atos capítulo 24, Paulo já havia passado grande parte da sua carreira, já havia pregado por grande parte do mundo, já havia pregado na Capadócia, já havia andado por toda a Cilícia, inclusive a cidade de Tarso, onde ele era natural, cidade de onde ele nasceu, já havia estado lá, ensinado naquela cidade. Toda a Galácia, ele havia andado, cidade de Troade. Em Troade, inclusive, tem um fato muito interessante, que ele está querendo pregar, querendo ministrar, querendo evangelizar em Troade, e o Espírito Santo não o deixa. O Espírito Santo fala com ele e o impede de pregar. O Espírito Santo fala para ele: olha, Paulo, não pregue aqui em Troade. E aí, muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, erradamente, a gente está fazendo alguma coisa, achando que está fazendo o que Deus quer. E, na verdade, muitas vezes, Deus nem quer que a gente faça isso. E essa passagem deixa bem claro que Paulo estava querendo fazer uma coisa boa, estava querendo pregar, estava querendo evangelizar. Mas não era a vontade de Deus. O Senhor queria que ele fosse para a Macedônia. O Senhor queria que ele fosse abrir o evangelho para o mundo, atravessar um braço de mar que tinha lá e levar o evangelho para o mundo, para a Macedônia, para o mundo ocidental. E Paulo assim o fez. E ele então já havia pregado por todas as regiões. E agora ele estava recém-retornando para Jerusalém. Estava retornando das suas viagens para Jerusalém, onde o Senhor falou para ele que ele iria pregar em Roma. O Senhor falou para ele de forma bem clara que importava ele pregar em Roma como ele havia pregado em Jerusalém. E para variar nesse momento,
Paulo estava preso. Paulo havia sido mais uma vez preso. Nada de novidade para a vida de Paulo, porque ele virava e mexia, ele estava preso. Porque onde ele ia, ele pregava. E onde ele pregava, ele apanhava. Onde ele ia, ele ensinava. E onde ele ensinava, ele era expulso. Onde ele ia, ele orava e era caluniado. Ele curava em nome de Jesus e era preso. O sistema caído não deixava Paulo em paz. Não deixava Paulo, não dava trégua para Paulo. Mas Paulo não parava. Paulo, ele continuava firme no caminho. E sempre que Paulo podia, ele contava sobre aquele encontro que ele teve no caminho para Damasco. Sempre. Ele tinha a oportunidade, ele falava. Então, eu estava na estrada, no caminho para Damasco, e daí veio uma grande luz, e eu caí ao chão, e o Senhor veio e falou comigo, e transformou a minha vida. E assim ele evangelizava. E nesses dias difíceis, amado, nesses dias em que estamos em isolamento, em que muitas pessoas estão entristecendo, muitas pessoas estão enfrentando grandes problemas, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos buscar na memória, buscar no Senhor aquilo que nos traz esperança, para que possamos nos alegrar, nos reanimar, nos fortalecer e seguir no caminho. Paulo, ele conheceu um lugar em Deus. Naquele caminho para Damasco, ele conheceu um lugar em Deus que enchia totalmente o seu coração. Enchia o coração de Paulo, aquela experiência que ele teve com o Senhor. Ele foi inserido nesse lugar em Deus pelo Senhor Jesus. Ele foi inserido e depois daquilo, ele nunca mais saiu desse lugar, ele viveu nesse lugar. Ele nunca mais quis sair desse lugar, ele fez de tudo para se fortalecer, para ficar nesse lugar. Volta e meia ele lembrava daquela experiência, daquele momento que ele teve, para que ele pudesse se fortalecer e andar mais uma milha. E isso nós devemos fazer. Isso nós devemos fazer, amado. Vai aí na sua casa desde já lembrando daquele dia que o Jesus, que o Senhor te encontrou, daquele momento especial que você teve com o Senhor, que Ele te tocou, em que você normalmente, como a maioria das pessoas é assim, estava num problema muito complicado, numa situação muito aflitiva, em um momento terrível da sua vida, e o Senhor te encontrou. E você passou a partir daquele dia a andar no caminho. Você passou a ser um daqueles do caminho. Busque isso, amado, todos os dias, se precisar. Só não deixe entristecer. Só não deixe entristecer. Em oração, agradeça todos os dias ao Senhor por esse encontro que você teve. E se alegre com isso, se alegre com isso. O lugar que o Senhor inseriu você é o que mais importa. O lugar em que você foi inserido por Jesus é o que mais importa. E Paulo seguiu caminhando no caminho. Paulo seguiu lá onde ele estava preso, ele ficou 2 anos preso. 2 anos preso. Por nada. Numa das vezes que ele foi preso.
nessa vez. Mas o Senhor havia falado para ele que ele iria pregar em Roma. E se você for lá na frente, no capítulo 28 de Atos, você vai ver que Paulo pregou em Roma. Paulo viveu em Roma, ficou vivendo em Roma alguns anos, até morrer. Alguns anos ele ficou em Roma. E lá em Roma ele sofreu também, ele passou por problemas, por situações aflitivas também, perseguição e tudo mais. Paulo teve um momento que ele teve que sair de uma cidade, pelos muros da cidade, colocaram ele num cesto e tiraram ele, por fora do muro, tiraram ele da cidade do cesto. Após ele ter sido muito espancado, apanhou demais. Sofreu. Agora, que lugar é esse que Paulo foi inserido? Que lugar é esse que o Senhor Jesus colocou Paulo? Que mesmo ele sofrendo, tudo que sofreu, ele não saía desse lugar. Que lugar é esse que, quanto mais tentaram fazer Paulo sair, mais ele não queria sair, mais ele amava esse lugar, mais ele permanecia nesse lugar. Mas ele fazia de tudo para estar nesse lugar. Ele não desistia desse lugar. Para entender um pouco isso, nós temos que entender um sentimento, que é um sentimento muito forte, que a psicologia chama de sentimento de pertença. Sentimento de pertença. Paulo sabia que ele foi colocado num lugar em Deus onde ele pertencia ao Senhor. Ele era do Senhor naquele lugar. Entenda, amado. Entenda que você pertence ao Senhor. Entenda que o Senhor te colocou em um lugar que pertence a Ele, e você pertence a Ele por estar nesse lugar. Amém? No texto que nós lemos, de Atos 24, Atos 24 que nós lemos, nesse texto que nós lemos existem várias coisas que chamam muito a atenção. Muitas coisas muito legais que chamam muita atenção. Mas no versículo 14, quero que você acompanhe de novo. No versículo 14 diz, 24:14. Porém, eu declaro que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Eu declaro, eu confesso, algumas traduções, que o caminho ao qual chamam seita é onde eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Caminho. Os do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. João 14, eu sou o caminho. E segundo o caminho, que vocês chamam de seita, é nesse caminho que eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Os cristãos, por muito tempo, foram conhecidos como os do caminho. Os do caminho. A tradição judaico-cristã diz que o nome, a nominação os do caminho, tem a ver com a caminhada do povo no deserto, lá no tempo de Moisés, onde o povo vivia como se não tivesse parada,
O povo estava caminhando no deserto e ficou 40 anos no deserto, no caminho, e ele sabia que aquele lugar ali não era o lugar dele. O povo sabia que aquilo ali era passageiro. O povo sabia que eles estavam caminhando para um lugar. E Hebreus capítulo 13, quero que você leia comigo, Hebreus 13, 14 e 15. Hebreus 13, 14 e 15. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, na verdade, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, sim, a tradição judaico-cristã tem razão em falar, em fazer essa comparação com o povo no deserto. Porque sim, eu e você também estamos no caminho. Nós estamos em um lugar que nós não temos cidade. Nós não temos uma cidade para dizer que é nossa. Nós estamos no caminho para a nossa cidade eterna, que o Senhor Jesus foi nos preparar morada. É isso. E Paulo, ele entendeu. Paulo, ele entendeu muito bem isso. O Senhor revelou muito bem essas coisas para ele. Tanto que onde ele ia, ele tinha oportunidade, ele falava do caminho para Damasco, quando o Senhor encontrou ele. Ele falou nesse mesmo tempo do capítulo 24, 25 de Atos, ele fala para 3 governadores, para o governador Félix, o Festo, e também fala para o rei Agripa. E as coisas que ele falava era sempre isso: olha, eu estava caminhando na estrada para Damasco, no caminho para Damasco, e eu vi uma grande luz, e o Senhor veio e falou comigo, e eu fui transformado, e eu estou aqui. Ele sempre falava isso, sempre, sempre. Tanto que um deles falou: olha, por pouco você não me persuades a me tornar cristão. Por pouco você não me persuades a me colocar também junto contigo nesse caminho. O rei Agripa falou isso. Paulo entendeu bem. Os do caminho, eles usavam sinais e códigos para que eles não morressem, para que eles não fossem perseguidos, não fossem presos, não fossem chicoteados, não fossem mortos, para que com toda essa opressão, essa perseguição que eles sofriam, eles não acabassem desistindo. Então eles prepararam um sistema de sinais e códigos para se identificarem. Quando um encontrava o outro, sabia que ele era do caminho. Então era muito terrível, era muito sofrido esse caminho. Mas o certo é que Paulo, com todo esse sofrimento, ele se manteve no caminho. Agora, por que nós falamos de Paulo? Eu até prefiro falar mais de Jesus, com certeza, que é o nosso amado. É que Jesus é o caminho. E Paulo, como um de nós, ele é um daqueles que andam no caminho. Ele é um do caminho. Por isso que a gente está falando mais hoje de Paulo. Amém? Agora, pensando nos dias que estamos vivendo, onde temos cultos online, convívios online, um afastamento onde fica difícil de termos um relacionamento.
vivemos afastados. E também vivemos nos preparando. Vivemos dias difíceis e estamos nos preparando para dias mais difíceis ainda. Então, cada segundo que você fica em sua casa, cada momento que você tem de afastamento social, busque a Deus, ore, busque mais a presença do Espírito Santo, porque os dias difíceis se tornarão mais difíceis. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Mas também estamos vivendo dias muito tecnológicos, de muita tecnologia, né? Estamos aprendendo, QR Code, né? Conferências online. Então, como que nós poderíamos nominar o caminho? Como que nos dias de hoje nós poderíamos nominar o caminho? O Senhor me colocou a pensar nisso e me veio à memória algo bem interessante. Me veio à memória há um mês atrás, mais ou menos, talvez mais, talvez menos, que nós temos grupos de convívios aqui em Passo Fundo. E os grupos de convívio têm grupos de WhatsApp, onde as pessoas que compõem aquele grupo estão, como se fosse um grupo de WhatsApp. E tem um grupo que é o grupo do João Paulo, do JP, que é um abençoado, um queridão. Aí, um dia nesse grupo apareceu uma mensagem que falava assim, uma pergunta: tem alguém na plataforma? Apareceu do nada aquela pergunta no grupo de WhatsApp do convívio, do pessoal do convívio do João Paulo, e o João Paulo que colocou aquela pergunta. Tem alguém na plataforma? É claro que o João Paulo não estava falando conosco, com as pessoas do grupo. É claro que o João Paulo estava falando da plataforma física ou presencial, ou física ou virtual, do banco que ele trabalha no banco. Então ficou claro, na hora todo mundo entendeu que era isso. Tanto que ninguém respondeu. Nenhum de nós estava na plataforma do banco. E ninguém respondeu. E aí, naquele dia, Deus já falou comigo: cara, você vai ter que falar sobre isso. Um mês atrás ou mais. Talvez ele lembre, talvez o João Paulo lembre, a Nádia também. Agora, o que é uma plataforma? Tem alguém na plataforma? Mas o que é uma plataforma? Aí eu fui dar uma estudada. A plataforma é um ambiente onde pessoas com o mesmo objetivo estão ligadas e interligadas para conviver e auxiliar umas às outras. E cumprir um objetivo, um propósito. É um ambiente onde todos os interessados devem estar ligados, focados no objetivo, no propósito. Isso é uma plataforma. E como é uma plataforma? Uma plataforma é um ambiente virtual onde as pessoas não necessariamente se enxergam. Mais ou menos como hoje nós estamos. Vocês estão me enxergando, mas eu não estou enxergando vocês. As pessoas podem estar distantes, mas elas estão juntas. Juntas no objetivo, juntas no propósito. Algo maior do que elas individualmente. E como é gerado uma plataforma? Eu não sou nenhum expert em plataformas. Talvez o Rogério, abençoado aí, ou o Jô também. O Jô também mexe com essas informáticas e tal. Talvez eles deem alguma dica. Mas eu acho que alguém gera uma plataforma e vai inserindo as pessoas nela. Alguém lá gera essa plataforma e vai inserindo as pessoas na plataforma. Pegou?
A nossa plataforma, ela foi gerada pelo Senhor Jesus. Foi Jesus que gerou a nossa plataforma e Ele mesmo nos insere nela. E essa plataforma, ela se chama Reino de Deus. A plataforma daqueles do caminho. Aqueles do caminho. A plataforma do caminho. Numa plataforma nós podemos encontrar níveis de profundidade. E é isso que nós vamos falar hoje. Numa plataforma, se você for falar com o João Paulo, ele vai dizer, olha, na plataforma lá do banco tem níveis que eu acesso, que eu sou o gerente, tem níveis que lá o subgerente acessa, tem níveis que são acessados por pessoas. E no reino de Deus também, na plataforma do caminho também, nós encontramos vários níveis de profundidade. E é isso que nós vamos ver hoje. A plataforma do reino de Deus tem alguns níveis de entendimento que devemos acessar para que possamos permanecer nela. Nós fomos inseridos. Alguém chamado Jesus Cristo gerou essa plataforma que é o caminho. E nos inseriu no caminho. Nos inseriu na plataforma que Ele criou. Amém? Então, para nos mantermos nela, os níveis de entendimento que temos que ter. O primeiro nível de entendimento que temos que ter é o nível do preço. O nível do preço do acesso. O preço que custa o acesso a essa plataforma. Quanto custa para que eu possa acessar esta plataforma? Qual é o preço? A boa notícia, amado, é que o preço já foi pago por Jesus. Mas então, como que o primeiro nível é o preço, se o preço já foi pago por Jesus? O que me custa? O que custa para mim essa plataforma, estar nessa plataforma? Amado, custa tudo. Para mim e para você, estar na plataforma do reino de Deus, estar na plataforma daqueles do caminho, custa tudo. Como assim? Como assim, pastor? Como que custa alguma coisa para mim? Sempre me ensinaram que não custa nada. Que é de graça, que é a graça. Mas custa tudo. Por quê? Porque se Jesus já pagou o preço, é porque você já foi comprado. Entenda, amado, que se Jesus já pagou o preço, é porque você já foi comprado. Então você não tem mais nada. Então te custa tudo. Custa tudo. O Senhor não quer parte de você. Ele não quer parte de você, porque Ele já comprou tudo. E pagou com preço de sangue. Foi isso que Ele fez, Ele nos comprou, Ele comprou a mim, comprou a você, naquela cruz, com o sangue dEle, derramado, vertido naquela cruz. Ele pagou por mim e por você, todo o preço, exigido pela minha vida e pela tua vida. Agora para nós, custa tudo porque Ele nos comprou inteiros. Quando você compra uma fazenda com porteira fechada, aqui nós temos muito esse dito popular, né? Comprou a fazenda com porteira fechada.
Quando você compra uma fazenda com porteira fechada, você compra o quê? Tudo. Jesus comprou tudo e pagou à vista com o seu sangue. Ele comprou os nossos problemas, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos talentos, as nossas fraquezas, as nossas manias, os nossos bens, a nossa saúde, as nossas dívidas. Ele comprou até os nossos pecados. É isso que ele fez. Ele foi lá e ele comprou tudo. Aquele é meu, eu quero, está aqui. Eu pago com o meu sangue. Mas é ele inteiro que eu quero. Eu não quero ele partilhado. Eu não quero ele sonegando alguma coisa de mim. O problema é que nós não entregamos tudo para ele. O problema é que nós queremos ficar com algum pecado ainda. Ele comprou o nosso pecado, todo o pecado estava sobre ele naquela cruz. É dele. Entregue o teu pecado a ele, porque ele já pagou. Se arrependa desse pecado e entregue a ele. Ele já comprou, ele já pagou os nossos sonhos, os nossos talentos. Nós conversávamos antes aqui e o Rogério falou, as pessoas da música, né? Esses ministros de louvores, essas pessoas que tocam algum instrumento, muitas vezes eles caem porque as pessoas do mundo, o mundo vem e roubam eles da igreja. E aí daqui um pouco eles estão num bar, estão em algum lugar tocando, fazendo música para o mundo. Abandonaram o altar e foram para o mundo. Eles não entenderam que Jesus comprou os seus talentos. Eles não entenderam que o Senhor comprou os seus sonhos. Eu sonho ser um grande artista famoso. O Senhor comprou isso também. Entrega para Ele, porque Ele sabe o que faz com os teus sonhos. Ele sabe. E se o teu sonho não for bom para você, Ele vai mudar o teu sonho. Ele vai dar o sonho dele para você. E aí você vai entender o caminho. E aí você vai poder caminhar no caminho. As tuas fraquezas, as tuas manias, a tua saúde. Ele comprou a tua saúde, amado. E Ele pagou. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Estava sobre Ele o castigo que nos traz a paz. Sim, entregue a Ele. Desista. Não faça mais como o Saulo fazia na estrada no caminho para Damasco. O Senhor falou para Saulo: é duro se debater contra os aguilhões. Saulo, para de se bater, de se debater. Se entrega. Eu comprei você é meu. Se entrega, Saulo. Saulo se entregou e se tornou o apóstolo Paulo. Entrega para Ele, amado. Entrega para Ele para que você tenha força para permanecer na plataforma do caminho. Esses dias estão difíceis. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos ter um entendimento de que não pertencemos a nós, de que nós não temos nada. De
que tudo o Senhor comprou. Entender que Ele já nos comprou e pagou o preço por nós, nos leva a outro nível da plataforma, nos leva ao nível da renúncia, o nível de entendimento da renúncia. Não se trata mais de não pecar, amado. Depois que nós entendemos que nós fomos comprados por Jesus, que nós pertencemos a Ele, que nós não temos mais nada, não se trata mais de nós não pecar. Agora se trata de não exercer o nosso direito quando nós precisamos, quando o caminho precisa, nós abrimos mão do nosso direito, nós renunciamos o nosso direito. Renúncia. Paulo tinha direito de não ser preso, de não ser perseguido, de não ser expulso, de não ser surrado. Ele tinha esse direito. Ele não fazia nada de mal para as pessoas, quanto ele era cidadão romano, e um cidadão romano, naquela época, era muito considerado. E apesar de ele ser inocente e de ele ser cidadão romano, ele foi preso muitas vezes, foi espancado, humilhado, muitas vezes. Mas nenhuma das outras vezes ele utilizou o seu título de cidadão romano. E nenhuma das outras várias vezes que ele foi preso, surrado, maltratado. Mas em Atos capítulo 24, onde nós lemos, Paulo está novamente preso e está novamente sendo interrogado. Mas o Senhor falou para ele que ele iria para Roma, que ele iria pregar em Roma. E aí foi desenvolvendo a conversa, e ele foi pregando para aqueles governadores, e ele foi evangelizando eles, e por fim eles já estavam querendo liberá-lo, já estavam querendo soltar ele. Não, vamos deixar ele livre. Ele não fez nada, deixa ele livre, manda ele embora. Aí ele utilizou o seu título de cidadão romano. Aí ele falou, não, eu sou romano. Eu sou um cidadão romano. Até um comandante fala para ele, mas o título de cidadão romano me custou muito dinheiro. E ele fala, eu sou de nascimento. Porque o pai dele havia comprado o título, então ele era cidadão de nascimento. Ele ganhou por herança o título de cidadão romano. Mas o interessante é que ele usa isso para continuar preso. Ele não usa o título de cidadão romano para ser livre, para sair, para se dar bem, não. Ele usa o título de cidadão romano para ser preso, para continuar preso. E aí eu fico pensando na nossa vida do dia a dia. Quantas vezes nós, eu e você, brigamos por coisinhas, por vaga no trânsito, por dinheiro, por reputação. Quantas vezes nós, por puro orgulho, não renunciamos o nosso direito? É nosso direito. Às vezes nós temos o direito. Mas se precisar renunciar o direito em prol da plataforma do caminho, nós temos que renunciar.
Nós temos que abrir mão do nosso direito para dar o bom testemunho. Nossa, quantas pessoas que eu já perdi dinheiro em negócios, por exemplo. E conheço tantas pessoas que também fizeram o mesmo. Para que de alguma forma o Senhor fosse glorificado. Para que de alguma forma o caminho fosse glorificado. Para que de alguma forma alguma pessoa pudesse ter acesso ao caminho. Para que eu não me tornasse uma barreira. Quantas vezes eu fui caluniado? Quantas vezes eu fui caluniado? E conheço tantas pessoas que o fizeram. Simplesmente renunciar o seu direito. Renunciar o direito de respostas, muitas vezes. Aí a pessoa levanta a voz, tenta sair por cima, e daí você tenta sair por cima dela. E daí ela tenta sair por cima e você tenta também. Renuncia, amado. Renuncia. Renuncia para que você não seja uma pedra de tropeço. Renuncia o teu direito, mesmo tendo razão. Glorifique ao caminho. Glorifique a Deus, glorifique o caminho. Quando nós entendemos o nível da renúncia, nós entramos no nível da santidade. Só quando nós entendemos que nós fomos comprados por preço e nós não temos mais nada, e que nos custa tudo, e que nós aprendemos a renunciar a nós mesmos, é que daí nós entendemos o nível da santidade. O nível de entendimento da santidade. A santificação é algo que já aconteceu, é algo que está acontecendo, e é algo que vai acontecer. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a palavra diz que a igreja de Deus, é Paulo mandando uma carta para a igreja de Corinto. E ele inicia a carta e no versículo 2 ele diz, essa carta é para a igreja de Deus que está em Corinto, para os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, amados, quando falarem para você de santidade, você já foi santificado. Jesus, quando pagou o preço por você, quando Ele comprou você, Ele já santificou você. Você já é separado do mundo. Ele já pegou você e separou, santificou. Não mais retorne. A nossa grande luta é essa. Se o Senhor já nos santificou, já nos separou para Ele, nós temos que permanecer nele e não mais sair dele. Porque saindo dele nós vamos deixando de ser santificados. Nos afastando do Senhor, nós acabamos nos aproximando do mundo. E é no Senhor que nós somos santificados. Então, a santificação, ela já aconteceu, mas ela está acontecendo. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz, também Paulo, escrevendo também uma carta a Coríntios. Ele diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então nós fomos santificados, separados por Jesus. Aí nós temos que nos manter santificando.
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Todos os dias, nos policiarmos para isso. E ela também, a santidade, ela também será, a santificação, ela também acontecerá. Em Hebreus capítulo 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sem a santificação, nós não veremos a Deus. Então, nós temos que seguir a santificação até o fim, até Jesus voltar, ou até nós entregarmos o nosso espírito. Temos que seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta vivermos uma vida enganados, onde diz que nós fomos comprados por Jesus e pronto. Nós temos que seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está na palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Agora, a santidade, amado, ela não é a roupa que você usa, ela não é o ritmo musical que você gosta, o jeito de falar, ela não é você usar tatuagem ou não usar. Não tem nada a ver com isso. Ela também não é você se isolar ou se alienar do mundo e virar um antissocial. Ela não tem nada a ver com isso. Porque muitas pessoas ensinam que tem que ser isso, que a roupa que você está representa a santidade. É lógico que imoralidade não, que não devemos ser pedra de tropeço para as pessoas. Que temos que cuidar sim o que nós vestimos, mas não é a roupa que define a nossa santidade. Não é o ritmo musical, o jeito de falar. Nada disso. Nada disso. Jesus é o maior exemplo de santo, porque Ele é santo, santo, santo. E Ele vivia no mundo, viveu 33 anos no mundo, mas não foi mundano. Ele vivia no meio dos pecadores, comia com pecadores, mas Ele não foi pecador, Ele não pecou. Então, nós temos que entender isso. Antes eu falei de símbolo, tem um símbolo cristão da época, que foi até ano 300, 400, muito utilizado, que era o símbolo do peixe. O símbolo do peixe, por que o símbolo do peixe para os cristãos? Tem várias versões. Tem uma que diz que as iniciais da palavra peixe em grego formavam um acrônimo, com as iniciais, e a expressão significava Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Aceitável. Mas eu fico com a versão rogeriana de que o peixe no mar salgado, ele vive lá naquele mar salgado, mas ele não se salga. Quando você pesca um peixe do mar salgado, você vai fritar ele, vai assar ele, você vai ter que salgar ele. Então é mais ou menos isso que nós temos que ser na nossa vida, no dia a dia. Nós temos que viver nesse mundo. Em João 17, Jesus ora e pede para o Pai: Pai, não tire eles do mundo. Eu não oro para que eu não peço que você tire eles do mundo, mas fortalece eles para que eles não saiam, não caiam do caminho. É mais ou menos isso que o Senhor ora. Então não viva no mundo, mas não seja mundano. Viva com os pecadores, mas não seja pecador, ou pelo menos não peque muito, porque todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus sempre. E para terminar,
O próximo nível que nós encontramos nessa plataforma é que a justiça de Deus é o próximo nível que nós vamos acessar. Só depois que nós acessamos o nível da santidade, só depois que nós entendemos o preço, entendemos a renúncia, entendemos a santidade, é que nós podemos acessar a justiça. Só agora. Só depois que nós entendermos tudo isso, nós vamos entender mesmo a justiça de Deus. Muito se fala da justiça de Deus, mas se nós não passarmos por esses níveis de entendimento, nós não vamos entender a justiça de Deus. Por quê? Porque é só não me contaminando com o mundo que eu sou livre e posso promover a verdadeira justiça de Deus. Só assim. Porque senão como que você vai abraçar um mendigo? Como você vai abraçar um travesti, um drogado na rua? Como que você vai dar chance para um ladrão no seu negócio? Como você vai fazer alguma coisa por alguém que aos teus olhos não merece? Como que você vai fazer isso se você ainda se preocupa com a tua reputação, com os teus bens, com a tua segurança, com o teu dinheiro, com a tua saúde, com a tua estética? Como? Se nós entendermos que nós não temos nada a perder, porque o Senhor já nos comprou e Ele quer que nós entreguemos tudo para Ele. Se nós entendermos a renúncia da forma que deve ser entendida, se nós entendermos a santidade, aí nós vamos conseguir fazer isso, fazer a justiça de Deus. João 3,16 diz que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A justiça de Deus é amor. A justiça de Deus, ela não exige uma cobrança, ela exige tudo. Então, se nós conseguirmos entender esses níveis de acesso da plataforma, que é o andar no caminho, é ser um daqueles que são do caminho, nós poderemos permanecer e poderemos realizar a justiça de Deus. E agora sim, para finalizar, o último nível é o nível da adoração. As pessoas passam a vida perguntando por que elas foram criadas. Nós fomos criados com um objetivo, Efésios capítulo 1, versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É para isso, para esse fim que nós fomos criados. E somente depois que acessamos todos os outros níveis, é que nós podemos entender e podemos praticar o objetivo, o propósito pelo qual nós fomos criados, que é a adoração. Aí nós vamos entender que a adoração envolve tudo, envolve toda a vida, envolve cada respirar nosso, envolve cada pensamento, cada caminhar, envolve cada ação, cada reação, envolve tudo. A adoração. A adoração é viver para Deus. E tem essa música que o Niltinho cantou, que fala: adorar a Deus, viver no seu altar. Como é que é? Há um caminho para a adoração. Viver no seu altar, adorar a Deus e
e se entregar. Há um caminho para a adoração, há uma que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Há um caminho para a adoração, Jesus é o caminho. Porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais. Sim, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Sim. Sim, nós temos que caminhar, porque esse caminho para a adoração que é Jesus, Jesus é o caminho, é onde nós devemos estar. A plataforma que é o caminho, a plataforma que é o reino de Deus, é o que Ele vem buscar. É quando Ele voltar, Ele buscará essa plataforma para reinar com Ele. É isso. E a pergunta é: quem está na plataforma? Quem está na plataforma? Permaneça na plataforma, irmão. Permaneça na plataforma, querido. Permaneça. Por mais que esteja difícil, por mais que os tempos pareçam tão difíceis, parece que essa quarentena virou já noventena. Permanece firme no caminho, permanece firme na plataforma, porque vale a pena. Vale a pena. E, meu irmão, minha irmã, o que você precisar, tem todo um corpo de pastores aqui que pode estar te ajudando, que pode estar sendo suporte para você. Então não fica triste sozinho, não. Vem que a gente quer ajudar você a permanecer na plataforma do caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então, Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Espírito Santo, por tudo que Tu já fez, por tudo que Tu está fazendo, por tudo que Tu vai fazer. Nós dependemos totalmente do Senhor e pedimos a Ti, Espírito Santo, nos fortalece cada irmão, cada lar,
cada família. Fortalece, Pai. Fortalece, renova, Senhor. Faz, Senhor, traz a lembrança, Senhor, coisas que dão esperança. Que, Senhor, as pessoas possam pensar, Pai, naquilo, Senhor, que é justo, que é bom, que é agradável. Senhor, que se algum louvor há, Senhor, que seja nisso, Senhor, que eles pensem, Pai. Que o Teu Espírito esteja suportando, renovando, Senhor, a vida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Final de semana teremos cultos, vamos estar avisando como que vai ser, se vai ser... Bom, vamos estar avisando como vai ser. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir para o espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Em uma só voz, vamos mudar a história. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Esse é o plano dele, esse é o plano dele. Nós somos o seu corpo e ele o cabeça, e juntos em uma só voz vamos mudar a história. Sim, vamos mudar a história. Declare isso pro teu Deus, declare para ele. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Eu e você, em uma só voz, vamos mudar a história. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Segura bem forte aí na mão dele. Quando nós estamos conectados através de Cristo, estamos conectados ao Pai. Entendemos que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Senhor, mas também aqui na terra, em unidade com os nossos irmãos, em uma só voz nós avançamos com o reino de Deus e mudamos
mudamos os ambientes onde nós vivemos. Você e esse querido irmão e essa querida irmã que está aí do teu lado, vocês juntos podem mudar a história da nação brasileira. Juntos clamamos pelo Brasil, dizendo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos o tempo em que estivemos disputando um com os outros. Perdoa-nos o tempo em que estivemos preocupados com as nossas placas denominacionais. Perdoa-nos o tempo em que ficamos vendo quem é que tem mais unção do que o outro, quem é que tem a composição, a canção mais bonita. Não, nós não somos competidores, nós somos companheiros no reino de Deus. E nós vamos avançar